Pra estragar o sábado à noite, barra domingo, barra final de semana. Jogo de sábado à noite tem esse problema, né? Se ganha, fica um domingo maravilhoso e acaba não ganhando. O Palmeiras foi pro seu terceiro empate. A gente vai falar sobre esse jogo aí contra o Cruzeiro, né? Mas no Brasileirão, empate com Santos, Remo e agora Cruzeiro. E vendo o Flamengo se aproximar cada vez mais ali na tabela, sendo que semana que vem tem o confronto direto, né? E esse jogo aqui é aquele jogo muito difícil de comentar, porque assim, a quantidade de gols perdidos, ela é, né, versus a quantidade de chances criadas. Você criou bastante, mas perdeu muito gol, e aí não tem como, né? É o típico jogo que não tem como um detalhezinho desse, uma bola que sobra que você guarda, você vence e você fica lá em cima, mas enfim, né? Hoje é difícil, mano. Hoje é complicado, inclusive, pelo tanto de gol que o Palmeiras perdeu, né? Acho que se a gente vem aqui e corneta futebol, e logicamente não foi o futebol primoroso, mas pelo menos eu aqui na minha avaliação, né? Eu entendo que tem um bom time do outro lado e eu entendo que nem sempre vai dar para ter um futebol em que se amassa o adversário. Já é difícil o Palmeiras fazer isso na real, né? Você ainda mais pega um Cruzeiro com o Matheus Pereira, mas o Cruzeiro até ontem estava na zona de rebaixamento. O Cruzeiro engrenou. O Cruzeiro estava com 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Então é um bom time, tem um bom treinador, é um time que foi muito perigoso, poderia ter ganhado o jogo hoje, da mesma maneira que o Palmeiras perdeu o gol a rodo, né, cara? Mas só que hoje, para mim, na minha opinião, hoje é na conta dos 11, cara. Se você perde um gol cara a cara com o goleiro, igual que o Arias perdeu, não há tática, não há esquema que te ajude, né? Tipo, foi 1, 2, 3 vezes, se nem reza adianta se você consegue acertar uma bola na pequena área. E aí você tem o Arias perdendo o gol que perdeu. Não sei se dá para colocar na do Paulinho, mas talvez faltou um capricho ali na hora aqui da pequena área. O Flaco Lopes, por exemplo, Flaco Lopes muito fominha, muitas vezes muito desligado no jogo, tá um pouco egoísta com a bola no pé. Então é muito cômodo vir aqui e falar só do estilo de jogo, sendo que os caras ali na frente, na hora que tem a bola para matar o jogo, não faz, né? Então assim, se os caras estão cansados de perder gol lá na frente, não há esquema que te ajude. E é justamente por isso que você coloca um caminhão de grana nesses caras, para justamente quando o jogo tiver parelho, quando você tiver um Cruzeiro pela frente, quando você tiver um Flamengo pela frente, um São Paulo, um Clássico, um Corinthians, quando você tiver um jogo parelho nesse sentido, o jogo tiver tenso, se um cara desse com o diferencial que ele tem, ele conseguir tirar uma jogada da cartola, achar um chute de fora da área, igual o Felipe Anderson achou no primeiro tempo, uma pena, inclusive, vale mencionar. Nosso azar tá tão grande que o Felipe Anderson aí, até fazendo o gol, jogando bem, se machucou, né? Então, assim, é para isso que você paga mais caro nesses caras, para eles decidirem esses jogos tipo de parelho. E do outro lado, você tem um time muito bom, cara. Você tem o Gerson, tem o Caio Jorge, tem o Matheus Pereira, o Arroio também, que tá jogando muita bola. Então, assim, consagrar o goleiro também é complicado, né? Não, para mim, não há esquema que adiante se você perde os gols que você perde. E falando de resultado, exatamente pelo Cruzeiro ser um time tão bom, realmente, o Gerson, mano, joga muita bola, né? O Matheus Pereira também. Exatamente, o Christian também, né? Que a gente falou dele antes do jogo, também joga muito. Exatamente por ser um time tão bom, não é um absurdo maior empatar contra o Cruzeiro. O problema é esse empate vir depois do empate contra o Santos, contra o Remo. Porque se você ganha esses 2 jogos, você empata contra o Cruzeiro, você meio que releva, né? Claro que o ideal é ganhar em casa, mas você releva. Mas você não pode ter empatado com o Santos e o Remo, você 3 empates seguidos, e com o Flamengo assim na cola, né? Inclusive, eles acharam o goleirinho deles ali, acabou fazendo algumas boas defesas também, mas aquela bola que sobra pro Arias, velho, que ele chuta rasteiro. Eu ouvi isso uma vez, eu era novo ainda, que quando a bola sobra assim e tem tipo um zagueiro na frente, chuta no alto, porque dificilmente o cara vai conseguir tirar com a cabeça. Você que você chuta na cabeça dele. E aí ele tinha toda a chance de explodir a bola ali, né? E ele chuta rasteiro, o cara corta ali, tá com facilidade. Então os gols perdidos hoje ficaram muito marcados. Felipe Anderson, torcer para não ser muito grave, né? Eu me peguei hoje no Google digitando quando a lesão é com a mão na posterior da coxa, ela pode ser leve. E pode ser que seja, pode ser até que seja. Vamos torcer, né? Porque é uma pena mesmo. Ele já tinha ido bem contra Jacuipense, a gente falando, pô, é um jogo desse que ele tem que entrar e resolver. E ele já tinha, acho que, dado uns 2, 3 chutes no gol e depois faz aquele golaço ali. E aí tem a lesão ali, é pra desanimar, né, cara? Eu fiquei ali o segundo tempo inteiro pensando na lesão dele, desanimado. E é uma pena, realmente, a gente olhar hoje pro campeonato. Eu até coloquei no resumo, né? Espero que a liderança não tenha data de validade, né? Mas se o Flamengo vencer amanhã do Furacão, sábado é jogo pela liderança, né? E quer dizer, até mesmo se perder, porque se você perde pro Flamengo semana que vem, eles ainda têm aquele jogo a menos, né? Então eles podem Não, se tornar líderes.
É catástrofe, é justamente isso. Até abrindo aqui a classificação, né? Colocando aqui, o Palmeiras está em primeiro com 35, o Flamengo com 30. É ruim porque o Fluminense ganhou do São Paulo e foi para 30 também. Tá com 16 já partidas, né? Mas assim, ó, se tratando em saldo de gols, o Palmeiras tem um saldo de 13 e o Flamengo com um saldo de 15. Uhum. Então, cara, você tem que tomar muito cuidado. Amanhã, o empate do Flamengo deixaria o Flamengo com 31, aí teria o jogo no Maracanã, e aí é uma final, né, cara? É uma final. Então tá na hora, cara, do Palmeiras, independente de futebol jogado, independente de jogador perdendo gol na frente do gol, esse time precisa de resultado, né? Precisa de resultado grande. Precisa de resultado grande. Foi o que faltou hoje contra o Cruzeiro. Faltou ali um pouquinho mais de capricho dos jogadores na frente do gol. E agora é na marra, né? Agora é na marra, você tem o Cerro Porteño, não sei o que o Palmeiras vai fazer com o Cerro aí no meio da semana. E você vai ter agora você vai ter o Flamengo aí. Então vamos ver qual vai ser, porque, cara, vou falar para você, é uma novidade, cada vez é uma novidade que esse time apronta com a gente. E não pode poupar contra o Cerro, né? Não. Porque é importante para a liderança e se você perde para o Cerro, empata, fica uma situação complicada ali na Libertadores, né? Então tem que jogar, não sei se vai entrar. E é curioso que nem tem time misto, né? Porque a gente teve aí a lesão do Sousa e a lesão do Felipe Anderson, vamos ver se serão confirmadas, né? Mas quando coloca, a gente sabe quando lesiona sozinho, igual do Felipe Anderson, assim, é difícil não ser muito, eu espero que não seja. E a do Sousa pode ser que seja só um entorse, mas mesmo assim, você pensando na sequência aí, é realmente complicado. Vai ter que fazer um bom jogo contra o Cerro e contra o Flamengo ainda mais. A contrapartida é que o Flamengo também está com esses problemas, né? Teve a eliminação na Copa do Brasil, tem problema de lesão, né? Que é o Arrascaeta, tem suas dificuldades, suas críticas ali também, mas joga em casa, né? Joga em casa e a gente sabe. Nem eu espero que não tenha problema, né? Mas hoje eu tive que ouvir cruzeirense reclamando da arbitragem, sendo que o Sávio estava totalmente perdido. E aí, cara, para os dois, hoje foi aquela arbitragem que qualquer um que reclamar pode reclamar, porque o juizão ruim mesmo, mas assim, quanto o Flamengo, eu só espero que não seja o Wilton Pereira, porque daí você já joga toalha antes do jogo, né? Ah, não, mas é papo do Palmeiras nem aceitar. De verdade mesmo. Falou, ó, troca esse cara aí, coloca um outro cara. Ó, Daronco e o Wilton Pereira no sábado não pode existir, né? Não pode existir você ter um Daronco ou o Wilton Pereira no sábado contra o Palmeiras. Isso aí não existe. Então, assim, acho que mais importante do que se preocupar com a arbitragem é o Palmeiras se preocupar em conseguir o resultado lá, né? Primeiro de tudo, vai ser muito difícil, semaninha complicada para o Palmeiras, precisa. Acredito que ganhe do Cerro, logicamente, tem que ganhar do Cerro, tem que fazer valer a força em casa para classificar, né, na Libertadores. E é isso, senhores, semaninha muito importante, cara, semaninha muito importante e é essencial parada da Copa do Mundo aí, Palmeiras líder, hein? Semana decisiva e pensa nessa semana lá no segundo semestre. Pode ser aí, eu não sei exatamente, mas pode ser talvez uma semifinal de Libertadores no meio de um Cruzeiro e Flamengo, ou até mesmo uma final perto, né? Se o Palmeiras for avançando, Copa do Brasil. Então, essa semana decisiva que a gente está tendo agora, que ainda, se der ruim, você consegue recuperar. No segundo semestre, não, né? Segundo semestre, se você vacilar, já era. Acho que é isso, né, cara? Agora é tentar relaxar no domingo, seja lá como, comer uma feijoada, uma sopa e boa, né? Eu acho que você consegue, eu não consigo. Vamos ver, vamos ver. Mas é difícil. Ô, time para conseguir estragar o fim de semana. Eu tento não me empaquetar com o futebol, rapaziada. Eu tento mesmo. Eu tento fazer esse exercício há pelo menos 3, 4 anos. Mas eu confesso que eu ainda não consigo. Em alguns momentos eu ainda não consigo. Devia ser proibido o jogo de sábado. Mas é isso aí, rapaziada. Se inscrevam no canal, deixem seu like, sua inscrição. Seu comentário é muito importante, tá? Então é isso e amanhã, tomara que amanhã a gente volte com resenha no Flamengo, se Deus quiser. Tamo junto.